Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu. Vamos então agora estudar sobre Boxplot. Esse será o nosso último tema abordado na sessão de número 4 para finalizar as medidas separatrizes. Bom, então quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula? Primeiro deles, entender o conceito de um outlier ou de um valor extremo. Segundo deles, compreender o que é um Boxplot e quais são as medidas necessárias para a construção de um. E por fim, analisar um conjunto de dados por meio de um Boxplot. Então só lembrando que a gente está falando sobre estatística descritiva. O Boxplot é uma ferramenta utilizada dentro da estatística descritiva e ele nos auxilia a tornar os dados mais fáceis de serem entendidos, seja pela visualização, seja pela interpretação. E para lembrar também que a estatística descritiva é baseada em 4 grandes passos, que é a coleta, a organização, o resumo e a apresentação dos dados. O Boxplot em específico está concentrado no item de número 4, onde os dados são apresentados de uma maneira que tem como objetivo facilitar a visualização, interpretação e até mesmo a tomada de decisão por meio dos dados. Mas então, o que seria um Boxplot? Bom, um Boxplot é uma representação gráfica, então nós já sabemos que ele é um gráfico dos dados por meio de um retângulo construído com os quartis. Ou seja, a gente não podia falar de Boxplot antes de falar das medidas separatrizes, porque a gente precisa delas para construir um Boxplot. E o Boxplot também nos serve para mostrar os outliers no conjunto de dados. De maneira bem simples, um outlier é um dado que, analisado dentro do conjunto onde ele se encontra, é atípico. Um outlier é um valor muito diferente dos demais dentro do conjunto em que ele se encontra. Então, ele não segue o padrão que os outros dados seguem. Dessa maneira, se a gente analisa um conjunto de dados usando outliers, isso pode poluir todo o tratamento que a gente faz nos dados e até mesmo nos levar a interpretações errôneas. Então, novamente, um outlier ou um valor extremo é um valor que foge da normalidade dos dados dentro do conjunto em que ele se encontra. Ele é um valor atípico. Bom, e aqui nós temos a representação de um Boxplot. Reparem então que ele é constituído de um retângulo, seguido de 2 linhas, uma para cima e uma para baixo, e por fim um tracinho que é o valor máximo e depois um outro tracinho que é o valor mínimo. Vamos entender cada um desses elementos. O retângulo ele representa os dados que estão entre o primeiro quartil Q1 e o terceiro quartil Q3, ou seja, ele separa 50% dos dados que estão concentrados no meio, de tal maneira que ele não representa os 25% iniciais e nem os 25% finais dos dados. Esse valor máximo e esse valor mínimo é um cálculo que nós vamos ver já já, que vai representar o valor máximo que um dado pode ter dentro desse conjunto de dados para ele ser considerado, entre aspas, normal. E o valor mínimo é o limite inferior, ou seja, é o menor valor que um dado pode ter dentro desse conjunto, de tal maneira que ele não represente um outlier. E qualquer outlier que exista, que estará acima do valor máximo ou abaixo do valor mínimo, é representado como um ponto. Dessa maneira, a gente precisa de 5 medidas para construir um Boxplot. O primeiro deles é o primeiro quartil, o segundo deles é o segundo quartil, também chamado de mediana, o terceiro deles, o terceiro quartil, e por fim o limite superior e o limite inferior, que nos dirão se um dado é um outlier ou não. Então lembrando que o primeiro quartil representa o máximo dos 25 primeiros elementos do conjunto, a mediana ou segundo quartil é o número que separa o conjunto de dados em 2 partes que possuem o mesmo número de elementos. Então, metade do conjunto de dados possui valor superior à mediana e a outra metade possui valor inferior à mediana. E o terceiro quartil é o número que representa o máximo dos 75 primeiros elementos do conjunto, certo? Medidas separatrizes. O limite superior e o limite inferior é um pequeno cálculo utilizando o primeiro e o terceiro quartil. Para encontrar o limite superior, a gente precisa fazer terceiro quartil menos o primeiro quartil, essa diferença é multiplicar por 1,5 e por fim somar o resultado dessa multiplicação no terceiro quartil. O limite inferior possui um raciocínio parecido. Então a gente pega o terceiro quartil, faz menos o primeiro quartil, o resultado dessa subtração a gente multiplica por 1,5 e a gente tira o valor resultante dessa multiplicação de Q1. Para evitar confusões, lembrem-se que o limite superior está acima do Q3, então a gente precisa pegar o Q3 e somar um valor. Já o limite inferior está abaixo do Q1, então a gente precisa calcular um número e tirar esse valor do Q1. Então, novamente, aqui nós temos o Boxplot, então aquele valor máximo é o resultado de Q3 mais Q3 menos Q1 vezes 1,5. E o valor mínimo lá embaixo é o resultado de Q1 menos Q3 menos Q1 vezes 1,5. Então, qualquer dado que tenha valor superior ao valor máximo, o limite superior,
ou valor inferior ao valor mínimo, o limite inferior, será considerado um outlier, ou seja, ele é um valor drástico, atípico, que não está, entre aspas, dentro do esperado quando a gente observa o conjunto de dados que ele está inserindo. Perfeito? Então agora vamos para o Excel aprender como fazer um boxplot direto do Excel de uma maneira bem simples, rápida, sem fazer muita conta. Então vamos agora ver como a gente constrói um boxplot no Excel. Então, enunciado do nosso exemplo, considere que a idade de todos os 130 moradores de um prédio localizado em Pirituba estão representados na tabela abaixo. Então, a tabela está aqui com a idade de todos os moradores. Então, aqui na coluna B nós temos os moradores numerados e na coluna C a idade. O mínimo é 6 e a idade máxima é 63 anos, certo? Então, dito isso, calcule a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, o limite inferior e o limite superior. E depois construa um boxplot usando o Excel. Então, aqui nós vamos calcular manualmente essas medidas, para depois construir o boxplot no Excel e ver se os dados estão iguais ou não, tá bom? Então, vamos lá, a mediana. Então, nós temos 130 dados. Então, a posição da mediana será n mais 1, 130 mais 1, dividido por 4 vezes 2. Então, a posição é 65,5. Aqui eu faço uma média entre o elemento de número 65 e o elemento de número 66 e encontro que a mediana desse conjunto de dados é 30 anos. Então, se trata do número que metade do conjunto de dados possui valor superior a esse e metade do conjunto de dados possui valor inferior a esse. Primeiro quartil, mesmo esquema, n mais 1 dividido por 4, só que eu faço vezes 1, porque é primeiro quartil. Encontro que o primeiro quartil é igual a 22 anos. Terceiro quartil, 37,5. E com essas três medidas, primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, a gente consegue calcular o limite superior e o limite inferior. Então, o limite superior, lembrando que o limite superior é um valor acima de Q3. Então, eu faço a diferença de Q3 e Q1, terceiro quartil, primeiro quartil. Essa diferença eu multiplico por 1,5 e somo em Q3. Então, o limite superior é igual a o terceiro quartil mais a diferença entre terceiro quartil e primeiro quartil vezes 1,5. Então, nesse caso, o limite superior é 70,75. Então, qualquer dado que possua valor superior a 70,75 será classificado como um valor extremo ou um outlier. O limite inferior tem um raciocínio muito parecido, porém o que a gente faz é subtrair a diferença Q3 menos Q1 vezes 1,5 de Q1. Então, limite inferior, primeiro quartil, menos a diferença entre terceiro quartil e primeiro quartil, vezes 1,5, que nesse caso dá menos 1,25. Então, qualquer dado que seja menor do que menos 1,25 será tido também como um outlier. Então, com essas medidas, a gente conseguiria desenhar o nosso boxplot, porém o Excel já faz isso para nós. O que nós vamos fazer é ver se essas medidas estão representadas no boxplot gerado pelo Excel. Como a gente cria um boxplot no Excel? Então, a gente seleciona apenas a coluna que contém os dados que a gente quer utilizar para construir o boxplot, inserir, vem aqui em gráficos, estatísticos e caixa estreita, que é o boxplot. Clico nele. Porém, a visualização desse gráfico, quando ele é pequeno desse jeito, fica um pouco difícil. O que eu vou fazer então? Clicar com direita em qualquer lugar do gráfico, vir em mover gráfico, vou colocar uma nova planilha e aí vou dar o nome de boxplot. E aí o gráfico ocupa um espaço maior e a gente consegue visualizar e interpretar mais facilmente. Agora a gente vai fazer alguns ajustes. Então, o primeiro deles, eu vou tirar a linha de grade, vou acrescentar rótulo de dados, vou clicar sobre os dados, vou aumentar o tamanho deles para a gente conseguir ver, vou deixar em negrito. O título eu vou alterar, então eu vou colocar boxplot, idade dos moradores. Vou clicar sobre o gráfico e deixar todas as letras ou números em preto. E agora sim a gente consegue fazer algumas interpretações. Então, lembrando, aqui em cima é o limite superior, aqui embaixo é o limite inferior. Isso aqui é um outlier porque 63 é maior do que o limite superior calculado. Aqui do lado nós temos o terceiro quartil, aqui o segundo quartil ou mediana e aqui o primeiro quartil. Esse valor aqui é a média do conjunto de dados. Então, aqui a gente vê que a média está bem próxima da mediana. Então, vamos verificar se esses números calculados aqui são os mesmos que nós calculamos. Então, o terceiro quartil tem que ter valor de 37,25. Então, terceiro quartil, valor de 37,5.
Aqui o nosso é 37,5. Por quê? Porque a gente fez uma média aritmética simples entre 37 e 38. O Excel ele faz proporcional. Então, é o elemento que está na posição 98,25. Então, o que o Excel faz? Ele pega o elemento de número 98, que é o 37, e o Excel pega 0,25, porque é o elemento da posição 98,25, vezes a diferença entre o elemento superior e o elemento inferior, nesse caso 0,25. Depois o Excel soma. O que o Excel faz de diferente é fazer uma proporção do número fracionário da posição. O que a gente faz é só usar a média simples. Tanto faz, isso não tem grandes diferenças, mas só demonstrando que é um número muito parecido. Voltando então, a mediana 30, então vamos ver, mediana 30, primeiro quartil 22, primeiro quartil 22, limite superior aqui é 52. O nosso calculado é 60,75. O que acontece? O Excel ele vê qual é o valor mais alto que está antes do limite superior, no caso 52, e diminui o limite superior para o valor mais alto presente. O que o Excel fez? Ele calculou esse número, 70,75, aí ele viu qual era o último valor que não ultrapassa esse valor. Então ele encontrou que 63 ultrapassa 60,75, mas 52 não. Logo, o que ele representa graficamente é o 52 e não 60,75, que é esse valor aqui. Então, o que o Excel faz, em outras palavras, é jogar como limite superior o último dado que está dentro do intervalo quando a gente olha para os valores mais altos. E ele faz o mesmo para o limite inferior. Por quê? O limite inferior calculado é menos 1,25. Então, o que o Excel faz? Ele procura o valor mais baixo que não ultrapassa 1,25 e lança no gráfico como se fosse o limite inferior, nesse caso 6. Então, ele pegou o dado de número 6 e jogou aqui como se fosse o limite inferior. Se, por exemplo, a idade menor fosse 5, esse valor aqui seria 5 e não 6. Bom, então resumindo, eu só quis mostrar para vocês que o Excel utiliza sim as medidas que a gente acabou de comentar e demonstrei aqui por vocês, com a única observação de que o Excel faz a média ponderada entre os elementos. Ele pondera sobre a casa decimal da posição do elemento. Eu, particularmente, não faço a ponderação, eu só faço a média simples, mas tanto faz. E todas as outras medidas foram iguais. Só lembrando que o Excel não usa o limite superior e inferior, ele usa o último dado que não extrapola o limite superior ou limite inferior. Então, toda vez que vocês quiserem fazer um box plot, é simples assim. Pega a coluna com os dados, inserir gráficos de estatística, caixa estreita. Ok? Então, vejam que essa é uma maneira bem fácil de você interpretar os dados, encontrar os outliers e também ver aonde eles estão concentrados. Então, lembre-se que esse retângulo, ele pega todos os dados de tal maneira que a gente pega 50% deles, 25%, que é o primeiro quartil, até 75%, que é o terceiro quartil. Então, 50% dos nossos dados estão entre 22 e 37,25. Bom, pessoal, então aqui nós encerramos nossa aula de número 12 sobre Boxplot. E como eu sempre digo, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam do conteúdo que a gente traz para vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, pois assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e ajuda a divulgar ele para mais pessoas que, assim como você, podem ter interesse nesse tema ou estarem precisando de ajuda para melhor entender esses assuntos. Então vejo vocês na próxima aula, na aula de número 13, onde nós vamos fazer exercícios sobre Boxplot. Até mais!